Muito bem, então agora sim, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta conferência de hoje, com o tema de número 54, uma conferência muito importante, e nós estamos todos aqui assistindo no grupo para podermos compartilhar as nossas compreensões que adquirirmos a respeito do tema. E à medida que vamos aprendendo, também vamos transferindo aos nossos semelhantes uma maneira de nós estarmos fazendo efetivamente o terceiro fator de revolução da consciência. Então, esta tema, ela fala sobre leis, é bastante científico, fala sobre energia, e é muito bem tratado nos livros do Venerável Mestre Samael, conforme vocês já devem ter lido. Ao falarmos de leis, então o que são leis? São formas naturais em que o cosmo achou para controlar os fenômenos. Então cada lei controla fenômenos, ou a lei é o próprio fenômeno. Nós temos então as leis naturais, que vamos tratar aqui hoje de uma delas, e temos as leis sociais, as leis do nosso prédio, as leis de condomínio, leis de trânsito, etc, etc. E também vimos pelo vídeo, e isso é fácil nós chegarmos à compreensão, que quanto maior é o número de leis de um cosmo, de um povo, ou de um prédio, um condomínio, maior é a imperfeição desse sistema. Quanto menor é o número de leis, menor é a imperfeição, maior é a perfeição, podemos dizer assim. Então, para um povo perfeito, as leis ficariam faltando, não será necessário, como foi para o povo asteca, um dos povos mais perfeitos que já habitaram o planeta Terra. Não era necessário leis, porque eles eram regidos pela lei da consciência, pelo sistema de troca. Cada dona de casa aparecia com prato de chuchu, vamos dizer assim, o outro já dava-lhe um prato de goiabas, outro prato de feijão, de arroz. Então é um sistema de trocas, onde tudo que tinham era de todos, e todos eram por um. E assim é também em cada raça raiz, na sua idade de ouro. Foi na nossa quinta raça raiz, na idade de ouro, e será agora na sexta raça raiz, na idade de ouro, na sexta raça raiz, ou raça Corandi. Então ali não há o ego, não há o meu, não há o teu, tudo é nosso. As leis ficam sobrando. Então aí na sequência das leis, a gente viu, a primeira lei que vai surgir na Terra, na realidade é o Código de Hammurabi. Os estudiosos aí da área jurídica sabem disto, mas pelo lado cristão nós temos bastante conhecimento das leis, a tábua das 10 leis, as 10 leis atribuídas a Moisés no Monte Sinai, onde saíram os 10 mandamentos. Então ali é muito importante para a nossa reflexão, porque quando se entrega os 10 mandamentos ao povo, e foi que o povo já estava se prostituindo, estava em estado de decomposição de valores. Tanto é que é muito difícil para Moisés, ele não pôde entregar esses mandamentos da primeira vez, porque o povo estava em completa delinquência quando ele desce do Monte Sinai. Na segunda vez é que ele entrega, mas ele passa por inúmeras revoltas, vamos assim dizer. Então foi necessidade de criar os 10 mandamentos por intermédio do profeta Moisés, uma maneira que a loja branca achou para controlar o povo, já em
trajetória de decomposição. Então se achou a maneira de poder preservar valores da consciência por intermédio dos 10 mandamentos. E todos nós cristãos conhecemos os 10 mandamentos. E o venerável mestre Samael sintetizou esses 10 mandamentos nos 3 fatores de evolução da consciência. Portanto, qualquer religioso que pratique, cumpre os 10 mandamentos, ele estará apto a fazer parte da ilha que está cumpriu ao longo da história e cumpre. E qualquer gnóstico que pratica os 3 fatores de evolução da consciência está praticando os 10 mandamentos na íntegra. Qualquer mandamento que se quebre em cadeia, ele repercute nos 9 demais. Então, também qualquer um dos 3 fatores que nós deixamos de praticar por alguma indulgência, né, por alguma falha nossa, acaba interferindo nos outros. Com isso queremos dizer que os 10 mandamentos são interdependentes, um depende do outro. Da mesmo modo, os 3 fatores de evolução da consciência, eles agem de modo interdependentemente. O terceiro fator está conectado ao primeiro ao segundo, e todos estão em conexão entre si, de forma que se nós praticarmos o primeiro fator, estaremos aptos a praticar o terceiro e o segundo também. Um é decorrência do outro. Mas se não praticarmos o primeiro fator, os outros também falharão. Então é assim que se dá em termos de leis. E aí nós sabemos que nesse número de leis está a imperfeição do cosmos, de um sistema. Nós vivemos num sistema cósmico tremendamente imperfeito. Vivemos na Terra, que ela é regida por 24 leis, mas a Terra é o quinto cosmo, né? É o mesocosmo terreal ou terrestrial. Mas baixando mais, ainda tem nós que somos o sexto cosmo, que somos o microcosmo. Então dobra o número de leis de 24, vai para 48 leis. E se nós não nos darmos bem como ser humanos, regido por essas 48 leis, nós vamos regredir e vamos ser comandados por 96 leis, vai dobrar, que são as 96 leis que comandam a antessala do inferno, que é o círculo dantesco chamado limbo. E ali, para cada ciclo que vai aprofundando no inferno tritocósmico, vai aumentando consideravelmente o número de leis, uma imperfeição enorme, né? E o número de leis é exagerado, até chegar a 964 leis. Então, quem vai para o 9º círculo dantesco, que é o círculo para onde vão as almas das pessoas de alta traição, são comandadas por 964 leis, muita mecânica, muita lentidão, terrivelmente o sofrimento é indescritível, como diz o mestre Samael e Jesus Cristo. Então, do mundo de 964 leis, que é a imperfeição da 9ª camada do círculo dantesco, partindo para o decrescente, nós vamos passar então a 96, que é do primeiro, 48, que é de nós. Nosso corpo é controlado por 48 leis, cada célula nossa está ao comando dessas 48 leis. Entre elas nós conhecemos a lei da gravidade, a impenetrabilidade, a lei da massa, a lei da inércia,
da conservação de energia, a lei da recorrência, Karma e Dharma, o somatório de todas elas vai dar 48. Saindo daí, nós vamos para a Terra, que é o mesocosmo, então 24. Depois vai para o Sol. O Sol tem os 12 zodiacais, 12 casas zodíacos. Então o Sol, que é o macro, que é o deuterocosmo, é conduzido por 12 leis. Depois você vai para uma galáxia que cai para 6. Depois vai cair lá nos cosmos iniciais, que são 3 leis. Já é o início do cosmo, né? Dos macrocosmos, do macrocosmo, e até cair no protocosmo, que é o absoluto, é só uma lei. Então, quanto menor o número de lei, maior é a perfeição. Veja só a perfeição do absoluto. Muito bem. Se situando dentro disto, nós sabemos que essas leis, elas são para a conservação de energia. O cosmos tudo gira em torno de energia. Mas o que é energia, né? Energia, como foi no vídeo dito, é uma coisa difícil de definir. O máximo que a ciência até hoje chegou é dizer que energia é trabalho, energia é a condição para se realizar trabalho, porque da energia se gera uma força e da força se gera o trabalho. Isso estamos falando de energia física. E sabemos que toda energia que campeia por aqui, que está em nós, que está aqui na Terra, ela não foi gerada aqui. A Terra não é o gerador de energia é o Sol, então foi gerada no Sol, no nosso caso, no Sol do Sistema Solar ORS, ou RS, que é o nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza, que é o grande gerador de energia. E daí ele manda para a Terra vai transformando, ao ponto de a ciência ter equacionado o Lavoisier dizer que na Terra nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e realmente vai se transformando a energia de uma coisa em outra. E então, nesta transformação toda, há leis para controlar essas transformações. Depois do Lavoisier veio o fabuloso, né, o Einstein, que tudo aquilo que o Lavoisier havia pronunciado conceitualmente, o Einstein fez matematicamente, equacionou. Então, a lei da conservação de energia do Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Einstein colocou a equação, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Essa forma que muitos universitários têm nas camisetas, né? A equação do Einstein revolucionou a ciência, o eixo fundamental da teoria da relatividade, que hoje é uma lei, já reconhecida como lei pela ciência. Então, todos nós gnósticos, à luz da ciência, podemos comprovar cientificamente a transformação da energia seminal na luz e nas outros tipos de energias internas. Isto foi o que o Einstein fez. O Einstein era iniciado, né? Então ele comprovou que a energia seminal pode se transformar, a massa seminal se transforma em energia, transforma em luz. Então essa equação é fabulosa. Perdão, e isso nós temos, simples de entender. Eu, quando fazia experiências com meus alunos, eu dizia, vamos fazer uma experiência para nós pegarmos a massa e transformar em luz. Como é possível, professor? É fácil, vamos pegar uma vela, a vela é massa. Então você pega a massa da vela que está no estado sólido, começa a queimar, surge o vapor, que é surge o líquido, então sólido passando para líquido, do líquido surge o vapor, que é aquele cone que pega fogo, então passando para vapor, e depois sai a luz. Então, na luz da vela, se você examinar, ali tem 3 conezinhos, um cone mais escuro, que é o de vapor. Também no nosso fogão, quando aquilo está escuro, é fuligem, não está queimando bem. O cone, o outro de fogo, e o interior bem azulzinho, que é o de luz. Então, há transformações, e cada um deles tem uma frequência de vibração da energia.
Então a pergunta que se faz é de onde vem aquela luz? Qual é a causa dela? Então a luz saiu lá da massa sólida da vela, foi se transformando. Então essa transformação de massa em luz é chamada de lucificação. Ao contrário, se transforma a luz em massa, é a lucigenação. É o que faz os vegetais. Pega a luz do sol através da fotossíntese. Foto quer dizer luz, síntese, então sintetiza a luz, transforma em substância que nos alimentam. E essas substâncias vão ser transferidas na forma de energia para a cadeia ecológica. Então é assim que se dá a lei do auto-egocrático cósmico comum aqui na Terra. Então vamos indo para o final, né? Mostrando como isso acontece, como a gente viu no vídeo, né? Então a lei do auto-egocrático cósmico comum é a lei que controla a energia no sistema solar, nosso sistema solar Earth. É uma lei que diz que aqui tudo se traga e tudo é tragado, tudo se come, tudo é comido, né? Vamos dizer assim. É por essa lei que nós somos predadores de alguns seres e presa de outros. É onde se dá a cadeia ecológica, a cadeia alimentar, em que a energia vai passando de um nível trófico, os biólogos sabem o que é isso, nível trófico menor para outros níveis maiores. Isso, em palavras simples, quer dizer, em toda a cadeia ecológica tem os produtores, que são os vegetais, tem os consumidores, que são os animais, e tem os decompositores, que são as bactérias e os fungos. E toda a energia então se flui num só sentido, que chama de cadeia. Quando é vários sentidos, chama de teia. E é assim que funciona a Terra. A Terra é viva. Então toda essa energia que veio do Sol volta para ela. Tudo morrendo vai para a cápsula energética viva do solo orgânico, onde vai dar a alimentação, sustentação a outros vegetais que nascerão e a cadeia de vida continua. Então é assim que se dá a existência da vida aqui na Terra. Vamos distinguindo finalmente que vida é diferente de existência. Existência está atrelada ao tempo. Tudo que existe tem um princípio, um meio e um fim. Nasce, cresce, morre, como nós nascemos, crescemos, ficamos adultos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Tem um fim. Então essa é a nossa existência. Mas a nossa vida não nasce, não começa com o nosso nascimento e nem morre com a nossa morte. A vida é eterna, aquilo que está em nós, que é vida, uma pequena partícula divina, Deus que está dentro de nós, a mônada, ela é eterna. Então ela passa por toda essa existência, mas ela não morre. Então essa lei do auto-egocrático cósmico comum, da economia do universo, é a lei que rege tudo isso com absoluta perfeição, dirigida pela lei divina, pelo tribunal do karma, e a justiça divina é perfeita. Então como que isso se dá? Nós entramos na roda, e aí a gente vai partindo para a resposta que fez o Claudio lá no início, né? Nós entramos na roda do Samsara, a nossa mônada vem do absoluto, penetra na roda pelas partes do fundo, e ela entra como mineral, mas a mônada não é bobo, então uma parte dela fica lá nas estrelas, e ela lança aqui algumas partículas de essência, e essas partículazinhas que foram lançadas entram no reino mineral com o nome de elemental. Então vai dirigir o corpo, o organismo de um gnomo, vamos assim dizer, que ganha experiência por milhares de anos no reino mineral. A roda vai rodando, ele pode saltar para o reino vegetal. Então soltando aquela chispazinha, a essênciazinha elemental, agora é o elemental de uma mônada, de uma
de um ser vegetal, que é chamado fada. Então a fada ganha experiência também por milhares de anos. Essa chispazinha, essa essência elemental, salta para o reino animal. Animal do latim quer dizer anima, alma. Então passa aí no reino animal a chispazinha, os elementos elementais chamarem-se alma. Então a partir daí o animal já é uma alma. Então não somos só nós, seres humanos, que temos almas. Os animais também têm com este nome, mas os minerais também têm com o nome de elemental, e os vegetais também com o nome de fadas. Ao ganhar experiência no reino animal por milhares de anos, essa chispazinha, esses elementos da essência saltam para o reino humano. E aí, como ser humano, é que nós ganhamos a quantidade de 108 existências, das 108 contas do colar de Buda, né? Das 108 voltas que os indianos dão em torno da vaca sagrada para ensinar isto. E aí, então, nessa 108 existência, nós entramos na primeira roda, volta da roda do Sansara. Ela vai dar 3.000 voltas, e em cada volta nós temos 108 recorrências, como nós vamos ver, já vimos, né, nas conferências passadas. E aí, se não saltarmos da roda, né, nessa 108 existência, com toda a experiência adquirida da nossa alma, ela está evoluindo e é obrigada a evoluir, então nós vamos voltar evolucionando. Quando passamos para o outro lado da roda, a gente está evolucionando. Então nós que fomos humanos, a nossa alma passa a ser a alma de um humanoide. Então humanoide, o prefixo oide, respondendo à pergunta lá do Cláudio, né? O prefixo oide quer dizer pequeno. Veja bem, espermatozoide quer dizer a célula menor que tem o nosso corpo humano, é o espermatozoide. Então oide quer dizer diminuto, pequeno. Então um humanoide é um ser humano que já foi humano e agora decresceu. É uma alma que já passa a ser humanoide quando adentra no abismo. E por esses tempos, a maioria da nossa massa humana, a grande imensa maioria, já é humanoide, já é destruída dos seus valores de alma. Então só tem defeitos, já não são mais seres humanos. Então nós podemos ajudar a Constituição, ajudar os advogados, os legistas, os juristas, né? Dizendo que humanos são aqueles seres que possuem valores. Nem todo ser humano é humano, porque aqueles que possuem defeitos, então não são humanos, assim, desumanos. Então a gente poderia classificar os seres vivos do reino humano, o Homo sapiens, né, da ciência, como sendo um ser humano quando tem valores da alma, e sendo desumano quando possui defeitos. Então ficaria bem essa reformulação. Muito bem, mas aí na evolução a roda está evoluindo, do reino humano passa para o reino animal. Então foi animal na ida, agora na descida é animaloide, aquele mesmo elemento, a alma que está comandando lá no abismo, o humanoide. Depois passa para vegetaloide e para mineraloide. No mineraloide termina o ciclo da primeira volta, vem novamente, a essência vem para mais um ciclo de existência, vai começar com mineral, depois vegetal, animal, ser humano, e assim vão as 3.000 voltas. Então é uma mecânica terrível, né, do cosmos, controlado por leis. E daí nós estamos aqui hoje, todos nós, em comum. O que nós queremos? Perguntar para cada um de vocês. A resposta vai ser: nós queremos a liberdade, queremos a libertação, mas nós queremos nos libertar de quê? Dessas leis, dessa mecânica de recorrência, de ficar na roda preso. Então há uma maneira de sair da roda.
Se não houvesse uma maneira de sair da roda, seria absolutamente terrível a lei divina, a pessoa estaria condenada para sempre. Mas há uma maneira de sair, e por isso estiveram aqui os mestres, os avataras, para ensinar essa maneira. Para sair da roda é preciso ser revolucionário e praticar os 3 fatores de evolução da consciência, despertar a consciência e cair fora dessa mecânica toda. É para isso que nós estamos aqui hoje, né? E uma questão muito séria, a gente termina aqui para todos nós, a questão do vegetarianismo. A pessoa diz, eu sou vegetariano por isso, por aquilo, às vezes é por compaixão, porque um ser vivo, um animal comendo outro, é terrivelmente essa lei da selva. Se a gente assistir a Discovery, né, o Animal Planet, a gente vê que na selva não há uma paz, como se diz. O bicho não tem paz nem para dormir, ele pode ser morto, então ele dorme com medo. Ali é um comendo o outro, isso no oceano, no mato, em qualquer lugar, é uma lei terrível. Os predadores vão pegando as presas, e é o tempo todo. E nessa cadeia também estamos nós, imperceptivelmente, né? Nós somos presos também e somos predadores ao mesmo tempo. Então, como é que se dá isto? Quando nós entramos, a nossa alma que está aqui agora conosco, quando ela entrou no reino mineral, ela foi geradora de energia para o reino vegetal, então ela servia de alimento. Isso quer dizer que um vegetal traga um mineral, a energia dali. Quando nós éramos vegetal, que alimentávamos de mineral, da energia, nós servimos de alimento para os animais. Veja que todos os animais comem capim, comem ervas, né? E como animal, a gente foi preso, né? Serviu de alimento para os humanos, os seres humanos que estavam na nossa frente, na roda, naquela época, nos alimentaram. Então veja bem, quantas vezes a gente foi comido, né? Foi morto como animal para servir de alimento para um ser humano. E agora, como ser humano, se a gente não sair da roda, volta como humanoide e volta a ser alimento de todos. Então é fácil para você saber quem é alimento de quem, é só ver na roda. Quem está na frente é o predador, quem está atrás é a presa. Então nesse momento nós somos humanos, somos predadores das nossas presas, que são os animais. No decorrer da roda, a gente vai voltar, então vai chegar um momento que eles vão estar na nossa frente, os animais vão estar nos comendo como vegetal. Então a gente pode deixar de comer animal por uma série de motivos, mas não vai mudar a mecânica dessa lei, que é a lei do auto-egocrático cósmico comum. A gente pode não comer os animais agora, né? E se não fizermos a nossa revolução da consciência, no decorrer da roda a gente vai ser comido por eles, não tem perdão, é assim a lei. Então até aqui as nossas palavras a respeito desse tema tão importante do Venerável Mestre Samael, que nós podemos ler no seu livro, extraordinário livro, Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Lá ele explica de maneira extraordinária. Podemos rever esse vídeo quantas vezes quisermos, ler o texto, para que nós nos embasamos adequadamente para fazer a prática, colocar em prática nas nossas vidas. É isso que vai nos dar resultado. Então, qual é a nossa prática? Oxalá que todos nós que estamos aqui possamos compreender isso, colocar em prática e tentar, de uma maneira definitiva, engendrar ações para sair dessa mecânica, praticar intensivamente a morte em marcha, os 3 fatores de revolução da consciência para a obtenção da nossa liberação. Então, passando aqui para as perguntas, agora
eu acho que já ficou, né, até respondida a resposta lá do que estava início, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá dizendo o seguinte: o Márcio entrou. Deixa eu ver, vou rolar aqui. Então, Cláudio, Maurício, rapidamente, qual a diferença do humano humanoide, animal animanoide, vegetal vegetaloide, mineral mineraloide? Então, acho que já ficou respondido, né? Então, o humano é superior ao humanoide, o humanoide é humano em evolução, o animaloide é o animal em evolução e o mineraloide é o mineral em evolução. Então, quando nós estamos do lado direito da roda, que ela está subindo na evolução, que é por onde sobe Anubis, a gente é humano. Do outro lado, quando está na evolução, que é o tifão bafometo, né? Então, somos animaloide. E assim por diante. Paulo, aumenta um pouco o volume. Então, acho que a gente não aumentou, porque aqui já está no máximo. Pedro, não sei se está dando para vocês ouvir. Então, Cláudio, novamente, né, o porco é um animaloide. Não compreendi como se sabe se o animal está evoluindo ou evoluindo. Porque para o gnóstico não deve comer porco. Muito bem, Cláudio. Então, é que você perdeu as nossas primeiras conferências, né, onde falávamos sobre isto. Então, todos os animais, né, todos os seres que estão do outro lado da roda, então são oide, né, estão em descendência. Agora, o Venerável Mestre Samael nos classificou, nos evidenciou muitos seres que estão em evolução e muitos outros que estão em evolução. Então, também os indianos falam sobre isto. Vocês também podem ler sobre isto no livro de Pitágoras. Pitágoras não é só matemática do teorema de Pitágoras, né? Aquele da quadrado da hipotenusa igual ao quadrado dos catetos. Sim, Pitágoras é o iniciado, então ele tem o seu livro chamado Mente e Psicose. No Mente e Psicose de Pitágoras, ele tratou da transmigração das almas. Então lá nós vamos aprender tudo isto, né? Então eles falam que há animal, há um cavalo que só falta falar, há um cachorro que só falta falar, um gato da mesma forma que comunica conosco, tem sentimento, entende os nossos atos, tem uma inteligência incrível, porém não fala a nossa linguagem. Por outro lado, há cavalo que é um burro, né? Na realidade, emite coice, é bravo, é malvado. Há cachorros malvados, seres humanos malvados. Então todos os seres evolucionantes, eles já são malvados. E tem seres que, por exemplo, isso nós estamos falando dos animais, nos vegetais também tem os vegetais evolucionantes, são os que nos servem para alimento, para cura, para isto, para aquilo. E tem os animais, os evolucionantes, que são venenos, né, terríveis. Também tem os minerais evolucionantes, que são os gnomos, quando estão na evolução, na ida da roda, na volta, eles são terríveis, são os duendes. Então é assim que se passa. E aí tem aqueles característicos que Samael determinou, né? No caso é o porco, que é um animal evolucionante. Tem outros animais também que são evolucionantes, é o caso da barata, né? O rato. Então são animais repugnantes que estão ali na cadeia exatamente cumprindo uma lei que é para abrigar então aquelas essências evolucionantes. Então no caso esses animais, no caso do corpo do porco, né? Não só os gnósticos não comem, como todo o pessoal do Antigo Testamento e algumas religiões, porque o porco é uma carne muito pesada do ponto de vista da ciência, da saúde,
e ele tem a propriedade de vasoconstritor, ou seja, o que significa isso? Se você come a carne de porco, ele tem a propriedade de dilatar os seus vasos, dilatar, aumentar o diâmetro. Se aumenta um cano, por exemplo, o diâmetro, vai passar mais água, então a água vaza, escorrega, né? É isso que acontece com as nossas águas seminais, então fica impossível de segurá-las, porque os nossos canais seminíferos, que conduzem a energia para a transmutação, eles se alargam e a energia escapa, então não tem nenhum gnóstico que consegue fazer a maituna, o AZF, comendo carne de porco. E como ele é um ser evolucionante, cada átomo do porco contém 92 átomos do absoluto. Então veja, o absoluto é uma lei, e o porco é controlado por 96 leis, já é do abismo, né? Então, perdão, a pessoa faz a morte dos seus defeitos, come a carne de porco, esses defeitos renascem, aí está o símbolo da ave de fênix. Então, um porco humanoide vai indo para frente. O microcosmo homem é regido por 48 leis. Antônio Edmundo. É possível nos libertar dessas leis através da revolução da consciência, professor. Perfeito, Antônia. A revolução da consciência é isto. Significa revolucionar as leis. Você vai para leis superiores, e uma lei superior transcende, lava uma lei inferior. Então só é possível lavarmos essas leis mediante os 3 fatores de evolução da consciência, mediante o despertar da consciência. Enquanto a consciência estiver presa, estiver baixa, ela está presa a essa mecânica, e nós somos vítimas das circunstâncias, não teremos liberdade, somos escravos dessas leis. Quando nos libertarmos, seremos autores da nossa própria história. Então, muito obrigado a todos. Está dizendo aqui Márcio Mendes, quando se cai do outro lado da roda, significa que perde todo o equilíbrio dos 5 centros. Então, quando se cai, o despencar fica inevitável até o nível mineral. Perfeito a sua pergunta. Quando se cai do outro lado, se cai na evolução, e ela é mecânica, ela leva a isto, né? Não tem como fazer a roda. Veja bem, a roda gigante, né? É a roda do Sansara, então ela tem um sentido de movimento. A roda gigante não para e começa a voltar do outro lado, assim também a roda do Sansara, então ela vai. A roda gigante para às vezes para pegar um passageiro ou outro, né? Entra ali, mas a roda do Sansara, ela é contínua, ela roda incessantemente até finalizar suas 3.000 voltas. Então, caiu do outro lado da roda, significa que perdeu a oportunidade de se sair da roda e se torna um evolucionante. Então, para nós, aqui é o seguinte, nós com certeza nos demos bem como mineral, então nos tornamos um vegetal. Como vegetal, nos demos bem, adquirimos experiências, fomos animal, corpo de um animal. Então cada um desses que estão aqui vão pegar a mim, mas vocês também é diferente, são iguais, né? Então essa alma que está aqui em mim, que está animando o meu corpo, permitindo conversar com vocês, ela já habitou o corpo de um mineral, então já foi um gnomo, ganhou experiência e era um elemental gnomo, então foi para o reino dos vegetais e se tornou uma fada, e ali ganhou muitas experiências e foi animal, corpo de um animal. Então ali como animal eu passei por muitas e muitas espécies, também vocês passaram, adquirimos consciência, adquirimos experiências, saltamos para o reino humano. E aqui no humano, então, nós já trocamos de roupas muitas e muitas vezes,
Nós estamos, ao bem da verdade, na nossa 108ª recorrência, então estamos na última. Então, se nós saltarmos da roda, agora revolucionarmos a nossa consciência, saímos, senão nós vamos evolucionar. Então, se dermos bem como homem, nós podemos ir para Cristo ou para um anjo. Mas se nos dermos mal, nós vamos tornar um demônio e vamos para o outro lado. E aí não tem como, tem que esperar a volta da roda, fica preso a essa mecânica. Então é assim que se dá a mecânica da evolução, involução, do retorno e recorrência, controlado pelas leis de karma e dharma, tão muito bem ilustradas e nos ensinadas por Jesus Cristo e também pelo verdadeiro mestre Samael.